Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. É um prazer imenso estar novamente aqui com você, dando essas aulas sobre a Lei 057/2006, que trata justamente da lei orgânica, pessoal. Nós vamos estudar agora a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, dar continuidade aqui aos nossos estudos. Olha só, gente, o que nós vamos estudar agora? Até a aula passada, o que nós falamos? Nós falamos basicamente das regras do processo eleitoral, rapidamente aqui. Falamos também da votação, quando é que a comissão se torna junta apuradora. Falamos aqui também do resultado final, se houver empate, como é que se resolve, e assim sucessivamente. Só que nós falamos de um tema, pessoal, muito interessante, que foi justamente os casos de inelegibilidade. Nós vimos aqui que existem alguns casos de inelegibilidade. Vamos relembrar rapidamente: se o membro afastado da carreira não reassumir suas funções do cargo até 180 dias antes da data da eleição, ele é inelegível, ele não pode concorrer. Tá ok? Se ele não se desincompatibilizar, também demos exemplo lá do presidente da Associação dos Membros do Ministério Público, da ANPEP, ele tem que se desincompatibilizar. Vimos também que se ele tiver um cargo eletivo, aí falamos lá do exemplo vamos supor que o promotor de justiça esteja como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então ele tem que se desincompatibilizar. Se ele está num cargo junto ao Ministério Público, por exemplo, subprocurador-geral de Justiça da área técnica administrativa, jurídico institucional, ele é um procurador de justiça, pretende se candidatar, ele tem que se desincompatibilizar, senão ele se torna inelegível. Então, vimos essas hipóteses de inelegibilidade e falamos também que o procurador-geral de justiça não há necessidade dele se desincompatibilizar. Se ele vem a recondução, não há essa necessidade, ele pode continuar ali no exercício de suas funções. E também falamos de condutas vedadas. Vamos lembrar rapidamente quais foram essas condutas vedadas? Promoção, realização, patrocínio pelo órgão do Ministério Público com relação a congressos, seminários, cursos, reuniões de polo, tudo isso não pode. Outros eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição, isso aí é conduta vedada. Cessão, utilização de bens móveis e imóveis do Ministério Público para propaganda, cessão, utilização de materiais, equipamentos ou serviços do Ministério Público também para propaganda, isso não pode. Vimos também que o site do Ministério Público ele não pode ser utilizado para propaganda, ele pode ser utilizado só e somente só para uma campanha, aliás, para uma informação, conteúdo meramente informativo e imparcial sobre os candidatos. Tá ok? Edição de boletins, jornais, outra publicação oficial do MP, tudo isso, pessoal, está no artigo 10º, inciso 30 da lei orgânica. Vimos também que cessão, utilização de servidor do MP para comitê de campanha é totalmente proibido. Concessão de passagens diárias, salvo extrema necessidade de serviço, também é uma conduta vedada. Nomeação de cargos de confiança, designação de funções comissionadas, isso também não pode ali naquele período eleitoral, período vedado. Pessoal, lembrando só que esse período vedado é 30 dias antes da eleição e não pode praticar essas condutas, senão ele se torna inelegível, tá ok? Inauguração de obras de qualquer espécie. E também um membro ou procurador que vier se candidatar, ele não pode utilizar o que a gente está acostumado a ver nas eleições normais, como por exemplo outdoor, microfone, trio elétrico, cartazes, faixas, tudo isso não pode, essa publicidade externa. Tranquilo, vimos até aí. O que nós vamos estudar hoje? Artigo 10º, inciso 31. Quais são as consequências do descumprimento dessas regras? Se o promotor de justiça ou o procurador, pretenso candidato, violar essas regras, o que vai acontecer, pessoal? Se violar essas regras do artigo 10º, inciso 30, o que vai acontecer? A infringência, anote aí, a infringência de uma dessas regras que nós vimos, importa em quê, pessoal? Cassação do registro de candidatura. Isso que está no artigo 31. Então, isso importa em cassação do registro de candidatura, ok? O registro dele vai ser cassado. Isso importa também, pessoal, grave violação, tá ok? Isso importa grave violação dos deveres do cargo. Então, o promotor ou procurador de justiça que infringe o artigo 10º, inciso 30,
uma daquelas hipóteses que nós acabamos de fazer uma revisão rápida, isso importa numa grave violação dos deveres do cargo. E se ele é membro do Ministério Público, ele está sujeito a todas as sanções previstas na lei complementar, na própria lei orgânica. Tá ok? Se servidor, ele está sujeito, porque o servidor pode, por exemplo, participar de um comitê de campanha do procurador, pretenso candidato ao procurador, ele vai responder, porque ele não pode fazer isso. Só que ele vai responder pelo seu estatuto, que é a Lei 5.810/94, que é o regime jurídico único. E isso, pessoal, também sem prejuízo de responder numa eventual ação de improbidade administrativa. Tá ok? Então, a infringência do pretenso candidato aos deveres que ele está condicionado pelo artigo 10º, inciso 30, por exemplo, vamos imaginar que o procurador de justiça, o pretenso candidato, ele inaugure uma obra em pleno período vedado. Ele vai responder, ele pode ser até, o registro dele pode ser cassado, tá ok? Então isso tem que estar muito bem claro na sua mente, aí na sua cabeça. É isso que vai falar o artigo 10º, inciso 31 da Lei Orgânica do Ministério Público. Tá ok? Interessante aqui, pessoal, que ele responde até pela eventual improbidade administrativa. Então, olha só, o próprio Ministério Público, por intermédio de um dos seus órgãos de execução, um promotor de justiça pode processar um pretenso candidato pelo ato de improbidade administrativa. Tá? Se isso vier causar um dano erário ou se vier violar os princípios da administração pública e assim sucessivamente, tá bom? O artigo 10º, inciso 32, ele basicamente, pessoal, vai falar da regulamentação das eleições. Tá ok? Então aqui, por exemplo, vai falar das formas de propaganda. É essa resolução aqui, gente, a Comissão Eleitoral, ela vai regulamentar as eleições através de uma resolução, tá ok? Então a regulamentação das eleições, ela vai ocorrer por intermédio de uma resolução. E essa resolução que vai regulamentar as eleições, ela vai estabelecer as formas de propaganda da candidatura. Essa resolução, inclusive, pode aplicar os membros da comissão eleitoral, percebendo de ofício, tá ok? Alguma irregularidade, pode aplicar sanções. Quais seriam essas sanções? Advertência, tá ok? Pode aplicar advertência ao candidato, tá bom? E também pode até mesmo, em caso de descumprimento dessas regras que nós acabamos de ver, aplicar a cassação do registro de candidatura. A própria comissão eleitoral pode fazer isso, porque ela também fiscaliza, pessoal. Ela é um órgão imparcial. A comissão eleitoral, ela é formada. Como é que ela é formada, a comissão eleitoral? Ela é presidida pelo procurador de justiça mais antigo. E essa comissão eleitoral, ela é formada de 2 procuradores, tá ok? 2 procuradores mais antigos, mais um promotor de justiça mais antigo da terceira instância. Tranquilo, gente? Então, olha só, isso é muito importante que você saiba aqui. Então, ela pode até mesmo aplicar a cassação do registro de candidatura. Agora, claro que essas penalidades, tanto a advertência quanto a cassação de registro de candidatura aplicado pela comissão eleitoral, tá ok? O que vai acontecer, pessoal? Obviamente que isso aqui é garantido ao pretenso candidato que estiver sendo punido o devido processo legal, tá? O contraditório e ampla defesa. Isso aqui é indiscutível. É até mesmo um princípio constitucional previsto lá no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, que você já deve estar na ponta da sua língua, que vai cair isso em direito constitucional para você, vai ser cobrado isso. Se você ainda não tiver estudado a isso, você pode clicar, né, nas nossas apostilas, ter acesso às nossas apostilas, que ela foi escrita com muito carinho, explicando esses assuntos aí para o teu concurso, totalmente focada para o MPR. Um link aqui embaixo, você clica e pode adquirir esse material. Então, pessoal, aqui é garantido, claro, se for punir esse pretenso candidato, o devido processo legal, garantia do contraditório e ampla defesa. Inclusive, pessoal, essa punição ela está sujeita a recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. Então, eu sou candidato, eu estou sendo punido pela Comissão Eleitoral com a cassação do registro de candidatura, tá? Porque a Comissão Eleitoral entendeu que eu estou utilizando uma forma de propaganda que não está prevista nessa resolução. Eu estou fixando cartazes no prédio do Ministério Público. Então, dessa decisão cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, que tem que decidir em 5 dias o meu recurso.
Ah, professor, e se o colégio de procuradores não decidir em 5 dias? O que vai acontecer? O efeito suspensivo, que o meu recurso ele é intrínseco a ele, que é o efeito suspensivo, que é o efeito paralisante, ou seja, se eu interpus um recurso da decisão que cassou o meu registro, só o fato de eu interpor o recurso, a minha cassação de registro ela está paralisada, porque ela tem a capacidade de suspender os efeitos da decisão da comissão eleitoral. É isso que quer dizer. Agora, se o Colégio de Procuradores de Justiça não julgar em 5 dias, o que vai acontecer? Perde o efeito suspensivo do meu recurso. Tá, ok? Isso é automático. É isso que está no artigo 10º, inciso 32 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Tranquilo, pessoal? E o artigo 11, o que ele vem falar? O artigo 11 ele vai falar propriamente dito da posse do Procurador-Geral de Justiça. Tá ok? A posse e o exercício do Procurador-Geral de Justiça, como é que ocorre isso, pessoal? Isso aqui ocorre em uma sessão solene. Sessão solene. Tá ok? Ocorre uma sessão solene no Colégio de Procuradores de Justiça. É um ato solene isso aqui. Tá ok? Quando é que ocorre isso aí, pessoal? Essa posse do Procurador-Geral, vamos lembrar como é que ocorre o processo de escolha do Procurador-Geral. Só aquele processo rápido. A gente sabe que para ser Procurador-Geral, quem nomeia é o governador do Estado do Pará. Aqui é título que a gente está estudando a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Quais são os critérios? Integrante da carreira, mais de 35 anos e 10 anos de efetivo exercício no cargo. Os 3 mais votados, vai uma lista tríplice para o governador. O governador tem que escolher um dos 3 mais votados. Não é isso que a gente viu? E aí, pessoal, quando é que isso acontece? No encerramento do mandato do antecessor. Tá ok? Ele toma posse. O governador escolhe, obviamente, existe esse processo prévio, ele vai escolher um dos 3 e ele vai tomar posse em sessão solene no Colégio de Procuradores de Justiça. Quando terminar o mandato do antecessor, ele assume. Tá ok? Por exemplo, o Procurador-Geral atual, ele não precisa se afastar agora, que está acontecendo no MP, nós vamos ter eleição agora. Ele não precisa se afastar para concorrer ao cargo na recondução, porque ele já vem para um segundo mandato, ele pode ser reconduzido. Tá ok? Então, o que vai acontecer? Vai ter lá os candidatos que vão se inscrever, tá, no processo eleitoral, vão participar dessas eleições, e aí os 3 mais votados vai essa lista para o governador, para que ele escolha um dos 3. Escolheu, se por exemplo o candidato atual ele foi escolhido pelo governador, obviamente que terminando o mandato dele, ele passa só a ser reconduzido. E se for outro escolhido, o que vai acontecer? Terminando o mandato do atual, o outro candidato ele toma posse no término do mandato em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? E aí o que acontece, pessoal? Encerrou o mandato do Procurador-Geral. Tá? Os 2 anos dele, vamos supor que encerra amanhã. No primeiro dia útil seguinte, o Procurador-Geral de Justiça eleito e escolhido pelo governador toma posse. Tá ok? Salvo em que hipóteses? Aqui o artigo 11 vai falar disso. Salvo em algumas hipóteses, se você for ler lá no artigo 11, no caso de vacância. No caso de vacância. Tá? O cargo está vago. Então, o Procurador-Geral, ele está ali exercendo o seu cargo, normalmente ele vem, num caso de morte, por exemplo, ocorrer, o cargo vai ficar vago. E aí, o Procurador-Geral, ele toma posse entre exercício 30 dias da sua nomeação. Então, salvo esse caso aqui, do artigo 11, tá? No caso de renúncia, morte ou destituição, ou seja, de vacância, não vai seguir essa regra, claro, porque o cargo está vago. Tá ok? Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele vai tomar posse e ele vai entrar em exercício 30 dias da sua nomeação, no caso de vacância. É isso que decorre aqui o artigo 11, se você for ler lá com calma. Tá bom, pessoal? E aqui, gente, essa hipótese de mora do governador. Como é que funciona isso? Como assim mora? Atraso do governador em escolher. Não vai uma lista tríplice para o governador? Então, se o governador, indo a lista tríplice para ele não escolhe dentro do prazo. E aí, o que acontece? Então, se o governador não escolher no prazo de 15 dias,
tá ok? Se o governador não escolher em 15 dias, a investidura ela é automática no cargo do candidato mais votado da lista tríplice, tá ok? Então olha o que a lei orgânica vai falar. Governador, tu pode escolher. A lista tríplice vai ser enviada para ti imediatamente. Mas se tu não escolher no prazo de 15 dias, o que vai acontecer? É empossado no cargo a investidura automática do candidato mais votado, tá ok? E se for a recondução do procurador-geral, ou seja, se o candidato, o procurador-geral que está em exercício, ele quer vir a recondução, e aí? A sessão será presidida pelo Procurador-Geral de Justiça mais antigo. O artigo 12 ele vai falar numa hipótese de declaração de bens. No momento que o Procurador-Geral de Justiça toma posse, ele deve apresentar uma declaração de bens ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Tribunal de Contas. Ele tem um prazo de 10 dias da posse. Aí ele tomou posse, ele tem que declarar os bens que ele possui, tanto para o Colégio de Procuradores de Justiça quanto para o Tribunal de Contas. Pessoal, esse artigo é interessante, pode cair. Então ele tem um prazo de 10 dias para declarar os seus bens, tanto ao Colégio de Procuradores de Justiça, tá ok? Quanto ao Tribunal de Contas. Qual é o prazo, pessoal? Prazo de 10 dias. Tá ok? Ele tem um prazo para fazer isso. Olha só, gente, tanto na posse quanto na saída dele do cargo. Para que serve isso? Justamente para oferir se houve uma evolução patrimonial do Procurador-Geral. É uma forma de segurança, né, gente? Para ver se ele não vai fazer nenhuma besteira. Dificilmente isso acontece, tá ok? Isso não acontece. É uma situação... O Ministério Público ele tem essa predisposição. Temos pouquíssimos casos, né, de corrupção dentro do órgão. Pouquíssimos. Mas isso aqui é uma ferramenta mais de controle. Então, o Procurador-Geral entrega uma declaração de bens, tanto no momento da sua posse, quanto no encerramento do seu mandato, tá bom? Então, pessoal, a gente termina aqui mais uma aula. Falamos aqui do artigo 10º, do artigo 11 e do artigo 12, tá? Da Lei Orgânica do Ministério Público. Acompanhe as nossas aulas. Se você estiver com dificuldade, pessoal, é muito importante que você leia o material, leia a legislação. Essas aulas aqui, elas servem como motivador para você começar a ganhar uma base, entender um pouco mais, mas a sua leitura é imprescindível. E a realização dos exercícios que nós colocamos lá na nossa apostila com muito carinho, conforme a tua banca vai exigir. Se você ainda não tem sua apostila, você pode clicar no link aqui embaixo e adquirir a apostila da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Então, obrigado, gente, um grande abraço e até a próxima aula.